Saudações, sejam bem-vindos ao grande debate especial Rádio Mais. Hoje vamos falar sobre a revisão constitucional anunciada pelo Presidente da República. Em estúdio estou com os doutores Walter Ferreira. Seja bem-vindo ao nosso debate. Bom dia, Ernesto Maria, bom dia aos colegas do painel. Muito bem, bom dia, doutor Tomás Oliveira. Seja bem-vindo ao nosso debate. Muito obrigado, muito bom dia, Samaria, e um bom dia aos angolanos e angolanas. Muito bem, doutor Domingos Epalanga, seja bem-vindo. Muito obrigado, Samaria, e desde já agradecer o convite que nos foi formulado e dou por extensivo também o bom dia aos companheiros de debate e ao vasto auditório da Rádio Mais. Muito bem, doutor Diorato Francisco, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite, também uma saudação extensiva aqui aos caros colegas de painel, bem como ao auditório. Muito bem, vamos começar com Domingos Epalanga. Como é que, enquanto político, viu o anúncio que surpreendeu a todos os angolanos pelo Presidente da República sobre a revisão pontual da Constituição? Muito obrigado. Bom, primeiro dizer que não encaramos com bastante surpresa, porquanto a atual Constituição tem, a fama de atípica, por um lado. Por outro lado, também a UNITA, a princípios de 2020, remeteu uma proposta de reforma do Estado com 5 pontos, aonde no seu primeiro ponto pedia, portanto, ao Presidente da República a necessidade de, portanto, o reverso à Constituição da República de Angola, porque ela, na nossa forma de ver, não está bastante conforme com aquilo que são as aspirações, portanto, dos angolanos. Mas também ela não serve, efetivamente, para o Estado de Direito e Democrático que queremos consolidado e aprofundado, portanto, no nosso país. Esta proposta, ela traz ainda mais 4 elementos que julgamos essenciais, a saber, tanto a problemática da revisão da lei eleitoral, a consolidação da reconciliação nacional, portanto, a institucionalização do poder local e a reorganização do poder judicial, extensivamente também para o âmbito consuetudinário. Vimos as confusões que ocorreram quando da condenação do rei Kwikwi, ou da sua realeza rei Kwikwi V. Portanto, se tivéssemos de forma organizada, se tivéssemos organizado o nosso direito consuetudinário, se tivéssemos se tivéssemos aclarado, à luz desta Constituição e de outras normas ordinárias, portanto, o nosso normativismo consuetudinário, provavelmente não teríamos caído nas confusões em que, portanto, nós nos vimos envolvidos. Mas também temos um conjunto de propostas bastantes que, ao longo do debate, nós vamos, portanto, colocar. Não é surpresa mesmo por causa deste conjunto de elementos que evocamos. Foi a UNITA que, portanto, propôs, junto do Presidente da República, em documento escrito, e partilhamos bastante com a imprensa, ou seja, com a imprensa e os cidadãos de um modo geral, portanto, da necessidade desta revisão constitucional. Também, como sabem, a UNITA votou contra, não votou contra só, mas retirou-se da Assembleia Nacional quando da aprovação desta Constituição em 2010, porque na altura já, portanto, tínhamos notado perigos bastantes e sabíamos que ela não duraria muito tempo e que seria mesmo revista. Só auguramos que a revisão da Constituição ela venha trazer um conjunto de elementos que estejam mesmo conforme às aspirações de um Estado verdadeiramente democrático e de direito. Mas que não cometamos mais... já a UNITA concorda que é necessário e oportuno agora fazer-se esta revisão da Constituição? Era sem tempo.
para a UNITA, ela tinha de se dar já em 2015, quando, portanto, a Constituição tinha feito 5 anos desde a sua aprovação. Assim também, portanto, permite a tal Constituição que ela deve ser alterada, deve ser melhorada, passado 5 anos depois da sua portanto, aprovação. Então, pronto, nós somos sim a favor da revisão constitucional, mas no quadro daquilo que dissemos, do aprofundamento da democracia e do Estado Democrático de Direito. Que não façamos, que o Presidente João Lourenço e o MPLA não façam da revisão constitucional aquilo que fizeram do texto odierno da Constituição. Muito bem, não é já verdade? volto a si, Dr. Domingos Epalanga. Vamos ouvir o Dr. Tomás Oliveira. Dr. Tomás Oliveira, qual é a sua visão em relação, enquanto jurista, em relação à anunciada revisão constitucional, uma revisão que será, na visão do Presidente da República, pontual? Primeiramente dizer que esta iniciativa é muito bem-vinda. É muito bem-vinda na medida em que a atual Constituição já passam 11 anos, não é? Ela já está com 11 anos, se os cálculos que eu estou a fazer estão corretos. E esta iniciativa tem consagração constitucional. É o artigo 233 da atual Constituição que orienta quem deve ou quem pode ter a iniciativa de revisão. Bem, nós não vamos entrar no mérito de quem teve a iniciativa, porque a iniciativa pode ser tanto do Presidente da República como de 1/3 dos deputados da Assembleia Nacional em pleno exercício das suas funções. Teve o Presidente da República esta iniciativa, não é? Desta proposta de lei de revisão da Constituição. A nossa Constituição também orienta que ela poderia ou deveria ter tido já alguma revisão passados 5 anos, também tem consagração constitucional, como também há um ponto aqui na Constituição que diz que a Assembleia Nacional pode assumir a todo tempo, não é, poderes de revisão extraordinária por deliberação de uma maioria de 2/3 dos deputados em efetividade de funções. Esta iniciativa, toda a sociedade angolana, porque a Constituição pertence a todos nós. Dizia o professor Jorge Canotilho, Gomes Canotilho, obrigado pela ajuda, Gomes Canotilho, de que as constituições, não é, elas obedecem 3 princípios. O primeiro princípio tem a ver com o princípio da juridicidade. Este princípio é o princípio segundo o qual ela deve orientar-se em função do princípio da legalidade, tendo em conta os procedimentos normativos na harmonização e na orientação da mesma dentro do Estado. Tem o segundo princípio, que é o princípio da constitucionalidade, que vem orientar de que a Constituição, a supremacia da Constituição, as demais normas ou leis ordinárias. E tem o terceiro princípio, não é, que é o princípio que tem a ver com os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Sem prejuízo dos limites, não é verdade, materiais que a própria Constituição nos orienta, esta revisão efetivamente vai ajudar a fazermos correções pontuais que efetivamente serão necessárias para que os angolanos e as angolanas sintam-se cada vez mais realizados. Deixa-me dizer que há determinadas coisas no nosso país, como disse aqui o meu colega de painel, que já deveria ter acontecido muito antes. Muitas coisas, eu concordo, muitas coisas nesse país já deveriam ter acontecido muito antes, mas também a experiência e a dinâmica da vida orientam-nos de que a cada coisa na vida acontece no momento em que a própria dinâmica da vida faz com que as coisas efetivamente aconteçam. Quero aqui também realçar de que esta proposta tem
linhas orientadoras bastante pertinentes, na medida em que, permitam-me citar Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau dizia que a lei ou a Constituição é a manifestação da vontade coletiva do povo. Aqui a vontade coletiva do povo será executada em função do princípio da representatividade, não é verdade? Por intermédio dos nossos representantes junto ao Parlamento, que são os deputados. Mas neste debate em torno da lei de revisão da Constituição, devemos primeiramente estarmos todos imbuídos com o espírito patriótico. Angola, em primeiro lugar, os angolanos, o bem-estar dos angolanos e a harmonização da sociedade angolana, que já vivenciou experiências bastante negativas por falta de consenso em função daquilo que é a história do nosso país. A UNITA já diz que não concorda, não é? Nos pontos em que o Presidente da República anunciou a revisão, nos domínios em que o Presidente da República anunciou a revisão da Constituição, a UNITA diz que não concorda. A UNITA tem uma outra proposta. Acha que o debate, com base na forma como estamos a começar, acha que o debate vai ser consensual? Bem, sendo uma proposta, sempre que se apresenta uma proposta, está em aberto a apresentarem contra-proposta. E por ser uma proposta, certamente que esta proposta, em sede de especialidade, não é verdade, poderá sofrer algumas benfeitorias. As benfeitorias podem ser necessárias, podem ser voluptuárias, não é verdade? E é uma proposta, a proposta está aberta e a sociedade efetivamente deve debater aturadamente para que, de facto, quando tivermos a redação final, não é verdade, os angolanos e as angolanas revenhem-se na revisão que a proposta nos apresenta. Muito bem, já vamos falar sobre a proposta. Dr. Deodato, vamos olhar para o aspecto histórico, não é? Que tem o simbolismo histórico que tem este anúncio da revisão constitucional. É a primeira do nosso país. Diga para si, não é? Como é que encara este anúncio, não é, do Presidente da República? Bem, primeiro gostava de realçar aqui 2 pontos que, em minha perspectiva, são essenciais no âmbito do debate que se faz sobre a proposta de lei de revisão constitucional que foi submetido pelo Presidente da República à Assembleia Nacional. O primeiro ponto é que nós, angolanos, estamos cada vez mais a fazer leitura dos tempos e procurar ajustar um conflito que existe até agora entre a realidade vivenciada por nós, de um lado, e as leis do nosso país. Existe um conjunto de situações que ocorrem ainda hoje, ou que têm vindo a ocorrer desde a aprovação da nova Constituição, que levam-nos a alterar e que levou o Presidente da República a propor esta lei de revisão constitucional de formas a ajustar a nossa convivência. Podemos citar aqui alguns aspectos. O primeiro aspecto que eu citaria tem a ver com o âmbito ou um acontecimento recente que tem que ver com a questão ligada ao estado de calamidade pública, uma reflexão provocada pela a situação da Covid-19. Ou seja, ficou-se em discussão se estava ou não a coartar direitos fundamentais quando o governo ou o executivo preparou as forças de defesa e segurança para garantir para assegurar que não houvesse propagação do vírus. A outra questão tem a ver com um debate que também se impõe relativamente à questão do gradualismo. Claro que aqui vamos aflorar em que termos é que esta proposta fala sobre o assunto, mas é também um elemento a ter em conta que se fez uma leitura ideal para que se houvesse alguma intervenção e que se aflorasse melhor este debate relativamente ao gradualismo. A outra questão, e também decorrente da situação dos últimos tempos, tem a ver com a nomeação, em minha perspectiva, esses pontos são de minha leitura, tem a ver com a nomeação do governador do BNA, do Banco Central. Nós conseguimos constatar nos últimos tempos que a ingerência política nas decisões do Banco Central tem um impacto direto na vida dos cidadãos. O outro elemento tem a ver com a nomeação do vice-presidente da República, o sistema de eleição, que até que também teremos aqui a oportunidade de aflorar com cuidado.
em minha perspectiva, este é um primeiro ponto a realçar. O segundo ponto, eu consigo olhar para diversas perspectivas políticas de partidos políticos e há aqui uma espécie de luta de protagonismo. Ok. Quem propôs, quem assume. Eu penso que não podemos nos distrair em lutas de protagonismo. O que nós devemos é assumir aquilo que está aqui. Portanto, o que nós temos aqui na proposta de lei de revisão constitucional, amadurecer e propor que se sejam melhorados esses pontos, se sejam retirados ou acrescidos, mas menos estarmos focados em quem de facto propôs, quem falou pela primeira vez, porque essa é uma discussão que poderia ser feita num outro fórum. Portanto, agora temos que concentrar as nossas energias nesta que é a nossa Carta Magna. Temos a oportunidade de fazer a revisão, introduzir elementos que não esperávamos e permitir que esses elementos sejam de facto aprovados e que tenham um impacto positivo na vida dos cidadãos. Esta é uma discussão que se aflora interessante, por agora, se aflora interessante e que eu gostava de deixar para começar esse apelo aos partidos políticos que não politizassem de facto essa discussão, que deixassem que todos nós nos envolvamos nessa discussão com a qualidade, com as contribuições positivas, com as críticas que ela merece e não estejamos nessa luta de protagonismo de quem propôs pela primeira vez, quem introduziu esse debate, etc, etc. Muito bem. Permita-me só um ponto de ordem antes. Sim, rapidamente, Domingos Epalanga. Ferreira. Bom, dizer que quando disse que a UNITA, em princípios de 2020, remeteu à Presidência da República um conjunto de propostas com 5 pontos e a primeira das propostas era que avançássemos para a revisão constitucional. Ela veio na perspectiva, esta referência que fiz, da questão que me foi colocada pelo companheiro Samaria. Perguntou-me se encaramos com surpresa a proposta de revisão constitucional. Era para dizer que não encaramos com surpresa, na medida em que nós remetemos, a UNITA no caso, em princípios de 2020, um conjunto de propostas que abarcava também a problemática da, portanto, revisão constitucional. Eu não levantei esta questão na perspectiva de buscar protagonismos a favor do meu partido, como talvez o doutor terá entendido. Surpreende-me ouvir, por exemplo, do doutor Domingos Epalanga, que não receberam com surpresa isto. Porque o primeiro pronunciamento do presidente da UNITA das primeiras palavras foi esta. Nós verificamos e acolhemos com surpresa o pronunciamento do presidente da República. Vamos ouvir agora o posicionamento do Dr. Walter Ferreira. Está ligado à plataforma juvenil. Como é que encarou para já o discurso do presidente da República, que anuncia para já a revisão, os trabalhos de revisão pontual da Constituição? Muito obrigado, Samaria. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que nós estamos a viver momentos muito conturbados do ponto de vista daquilo que é a agitação política, da própria nostalgia entre as duas principais forças políticas, o MPLA e a UNITA. Dito isto, entrando em concreto, o Presidente da República, João Lourenço, fez aquilo que se chama, em direito constitucional, digamos assim, teve a proposta da iniciativa legislativa para então se fazer a revisão pontual da Constituição. Estamos aqui em presença de uma revisão ordinária em que a vontade parte do Presidente da República e tem então esta iniciativa legislativa. Bem, Samaria, a Constituição é um documento jurídico, mas é sobretudo um documento político. Por quê? Porque é nela onde se estruturam os órgãos de soberania e se definem as relações ou a relação entre o poder público, se quisermos o poder político, e a soberania que vem do povo. Ok. Portanto, daí ser uma discussão de tamanha importância para a nossa democracia representativa, participativa e para a consolidação do Estado democrático e de direito, para que ele seja mais eficaz.
Dito isto, é claro que nós podemos fazer aqui dois tipos de abordagem. Há uma abordagem que deve ser necessariamente política. Ok. Na abordagem política, nós temos o discurso do Presidente da República na sua introdução, antes de ele se pronunciar como novidade ou como surpresa a revisão da Constituição. O Presidente falava dos vários momentos que eram necessários para se fazer a revisão da Constituição. Falou da questão de Cafunfo, falava da questão do atual contexto político, econômico e social. Portanto, o Presidente da República falava da necessidade da reconciliação nacional. Portanto, esta ideia, não é, esteve, então, de forma implícita para que o Presidente anunciasse, tivesse a iniciativa legislativa ordinária para se fazer, então, a revisão da Constituição. Se quisermos, estamos em presença de uma emenda constitucional, né, porque foram elencados, efetivamente, os pontos pelos quais a própria lei de revisão constitucional, que todos nós já temos em nossa disposição, acaba por nos apresentar ou nos colocar à disposição. Vamos lá ver uma coisa. Do ponto de vista político, o MPLA e o Presidente da República, fundamentalmente, trouxe a narrativa do combate à corrupção, do combate à impunidade. É claro que é uma narrativa política que não foi muito bem vista pelas forças políticas concorrentes, obviamente. Por quê? Porque é uma narrativa que nunca o MPLA tinha assumido. Exatamente. Portanto, e o Presidente João Lourenço vem assumir a narrativa do combate à corrupção. Mas o que é certo é que, com alguma honestidade intelectual, se quisermos, o Presidente da República, digamos assim, acaba por tirar o seu trunfo principal, isso do ponto de vista político, que é então fazer a revisão da Constituição. Por quê? Porque é uma reivindicação que vinha fundamentalmente da UNITA, segundo o maior partido político na oposição, e da sociedade civil. Portanto, nós estamos em presença daquilo que podemos chamar, o Presidente João Lourenço acabou por contornar ou desmobilizar a narrativa do principal adversário, que é a UNITA, colocando para a sua esfera política. E então acaba por anunciar a questão da revisão da Constituição. Portanto, efetivamente, o presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, terá dito, e muito bem, acho que foi sensato, que apanha como surpresa esta iniciativa do presidente João Lourenço agora pretender fazer a revisão da Constituição. Bem, dito isto, nós vamos ter que olhar para três fatores que eu acho que são essenciais. O primeiro tem que ver com a defesa do interesse nacional. Esta revisão da Constituição está em base, ou deverá estar em base, como fundamentação, a definição do interesse nacional. E a definição do interesse nacional parte fundamentalmente por um dos pontos que consta a revisão da Constituição, que tem que ver com a relação entre o Presidente da República, que é um órgão de soberania, e a Assembleia Nacional, que é um outro órgão de soberania, em relação à fiscalização política, ao Executivo. Portanto, ao definirmos isto, que também é uma reivindicação que vinha sendo feita pela UNITA e pela sociedade civil, de que o Executivo não é fiscalizado por causa do acordo do Tribunal Constitucional. Bem, vamos lá perceber uma coisa. Este interesse nacional é fundamental e ele terá de ter o espírito agora nesta revisão da Constituição. Isso terá de estar efetivamente clarificado e penso que fica resolvido no âmbito da melhor harmonização entre dois órgãos de soberania, sendo que a Assembleia Nacional tem, por excelência, digamos assim, fiscalizar o Executivo. Primeiro aspecto. Segundo, aqui um aspecto de tamanha novidade política e pública. Em 1992, foi o único pleito eleitoral em que os angolanos residentes no exterior do país tiveram o direito de exercício do voto. Esta revisão da Constituição vem fazer a reabertura, digamos assim, ou dar a possibilidade
de os angolanos no estrangeiro exercerem o direito de voto. Aqui vamos ter o alargamento da democracia participativa e vamos ter o alargamento da soberania, porque tinha-se limitado um direito fundamental, que é o direito ao voto dos angolanos residentes no estrangeiro. Exatamente. Portanto, ao se consumar isto, então começamos a ter sinais efetivos da consolidação do Estado democrático, não de direito. São dimensões completamente diferentes. Portanto, é fundamental isto. O terceiro ponto, em minha opinião, tem que ver com um aspecto que eu acho de tremenda importância, que é a consolidação efetiva do Estado de Direito e democrático. O Estado de Direito faz-se com o primado da Constituição e das leis. A democracia faz-se com partidos políticos. Nós hoje estamos em presença de os vários órgãos que concorrem para o exercício da democracia e os vários órgãos que concorrem para responder o direito e fazer a justiça, me refiro ao Poder Judiciário, estão cada vez mais em discussão tremenda pela comunidade científica, pela sociedade civil, mas sobretudo pelos partidos políticos. Portanto, é um aspecto que também será fundamental ficar resolvido com esta revisão da Constituição. É importante nós percebermos que os angolanos vão ter o principal desafio de fazerem com que esta revisão da Constituição corresponda ao contrato social, que é a relação entre governados e governantes. Mas para já, nos pontos em que o Presidente, nos domínios em que o Presidente aponta, não corresponde à ansiedade da população, à maior parte da população? Não acha que não corresponde aos anseios? Não é uma questão de corresponder aos anseios da população. Nós estamos a falar de aspectos rigorosamente técnicos. Mas do ponto de vista político e estratégico, o Presidente da República responde diretamente à UNITA. Porque se olharmos para os pontos do ponto de vista político e estratégico, vamos lá ver. A eliminação do princípio do gradualismo. Estava em discussão na interpretação política sobre o gradualismo, se efetivamente seriam em simultâneo, a nível de todo o território nacional, todas as câmaras municipais. Esta é uma defesa política da UNITA, é legítima, ou se seria feito de forma gradual. Esta é uma narrativa, é um posicionamento do Executivo, do MPLA fundamentalmente. Dito isto, estes pontos respondem diretamente à UNITA. Mas temos outros pontos que também vão responder no plano estratégico político à UNITA. Um deles é também, o que eu disse há instantes, o direito de os angolanos residentes no estrangeiro poderem votar. Portanto, o que é que nós estamos aqui a ver no debate político? Nós estamos a ver que as duas visões, nesse caso só existe ainda uma, porque a UNITA ou os outros partidos políticos deverão também apresentar as suas propostas e depois a sociedade civil vai participar da consulta pública, dos debates públicos, e aí o debate vai ser mais pormenorizado, porque vamos acabar por ver e por saber quais as propostas aqui poderão ter maior consistência da sociedade, mas temos que dizer a verdade. O que é verdade é que a proposta do Presidente da República, que deverá ser também a proposta do MPLA, não haverá muito constrangimento em sede do Parlamento. Por quê? Por causa do poder originário. Muito bem. Já voltou a ser o Dr. Walter Ferreira, Dr. Domingos Epalanga. Entretanto, a UNITA, apesar da proposta ter alguns pontos que coincidem com aquilo que são as teses defendidas pela UNITA,
o presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, começou por olhar com algum ceticismo, esta proposta apresentada pelo Presidente da República, não é? E depois confirmada pelo Ministro de Estado, chefe da Casa Civil, à Assembleia Nacional. Repare, Samaria, que as alterações constitucionais, elas não representam necessariamente avanços no capítulo da consolidação da democracia e do aprofundamento do Estado de Direito. Podem também representar retrocessos. Nós, se fizermos uma análise comparativa entre o texto constitucional de 1992 e o texto constitucional atual, vamos ver que em muitos capítulos a lei constitucional de 92 estava bem mais, portanto, endossada do que a atual, portanto, Constituição. Neste capítulo, estamos a dar exemplos de como é que, portanto, o passar dos tempos e as alterações dos textos constitucionais podem também, portanto, provocar recuos na nossa prática política, que queremos cada vez mais democrática e que atenda efetivamente à consolidação do Estado de Direito. Mas a UNITA apresentou, como o companheiro Rui Ferreira fez menção, um conjunto, Walter Ferreira, desculpa, um conjunto de propostas. Começando pela a eleição direta do Presidente da República e não atrelada a uma lista de deputados. Neste capítulo, a Lei Constitucional de 1992, portanto, estava bem mais avançada e melhorada se compararmos com a atual Constituição. Okay. Estou a referir-me do artigo 109 da Constituição da República de Angola, né? Nós tivemos duas eleições, uma legislativa e uma presidencial em 92. Nesta altura, nós só temos eleições gerais. Votou no partido, votou automaticamente no presidente. Portanto, votou no presidente e votou automaticamente, portanto, no partido. Portanto, não há esta separação. Quando as grandes democracias, bons exemplos de democracias, portanto, os cidadãos vão para a urna com com três boletins de voto, né? Vão colocando o seu voto para quem desejam, portanto, que avance para a presidência da República, colocam outro boletim para a bancada que entender, portanto, que tenha expressividade a nível do Parlamento, e um terceiro boletim para, portanto, o indivíduo que entende ter perfil para conduzir ou administrar determinada autarquia. Portanto, neste capítulo também estamos muito receosos. A outra questão que nos preocupa tem a ver com os excessivos poderes que a atual Constituição, portanto, confere ao Presidente da República. No capítulo das competências, estou a falar do artigo 117. Repare que o Presidente da República, à luz da atual Constituição, tem cerca de 57 competências e não responde politicamente pelos atos praticados no decurso das suas funções, salvo exceções que também, portanto, a atual Constituição consagra. Isto para dizer o quê? Companheiros, qualquer cidadão de bem que de boa fé chega à presidência da República de Angola, ao olharmos para os excessos de poderes que lhes forem atribuídos, pode depois sentir-se tentado em afirmar-se depois como um ditador. O presidente João Lourenço entrou relativamente sereno e humilde em 2017, depois da eleição. Vimos o trato com a imprensa pública e privada, acompanhamos até com bastante agrado as famosas coletivas de imprensa, não é verdade? Portanto, era efetivamente um presidente que dava sinais que levaria a cabo uma presidência de proximidade, né? Hoje, envolvido 3 anos, reparemos como é que o João Lourenço apresenta-se perante ao público, né? Parece alguém com,
poucos amigos, já não ri. A postura é raquítica, um tanto quanto sectária, desculpa os exageros. Isto decorre na nossa forma de ver com este excesso de poderes que, portanto, lhes são conferidos. A outra questão que julgamos importante... Maria, os microfones estão abertos. Estão abertos. Muito bom. Vamos ficar todos, estamos todos à vontade. Sim. Vai ter tempo de rebater. A outra questão é a alteração dos símbolos nacionais. Ok. Os símbolos do país, portanto, estou a referir-me fundamentalmente da insígnia, da bandeira e do hino nacional, foram concebidos num contexto de partido único, que representou a vontade de um único grupo político. Passado 46 anos desde a proclamação da independência de Angola, a UNITA entende que urge já a necessidade de refazermos os símbolos para tornarmos os símbolos mais inclusivos. Acha que deveria ser nesta para altura? ser transversal. Olha, devíamos aproveitar esta oportunidade que vai se rever a Constituição para fazermos um melhoramento também neste capítulo. A outra questão tem a ver com a soberania da Assembleia Nacional. Portanto, há excessiva interferência do poder, ou seja, do poder executivo ao poder, portanto, legislativo, o que fere efetivamente a soberania da Assembleia Nacional ao nosso ver. E mais, o Walter falou do acórdão que suspende, repare só, né? Até proíbe a competência fiscalizadora, portanto, dos deputados. Repare que a função de deputados assenta sobre 3 missões tradicionais: a de representar, a de legislar e a de fiscalizar. Ok. Portanto, a proibição, através do Acórdão 319, do exercício de fiscalização dos deputados atenta claramente contra, portanto, a transparência, contra a boa governação, contra o Estado de Direito e democrático que queremos, portanto, para o nosso país. Já para terminar, doutor Domingos, já para terminar, vamos ouvir o doutor Tomás. Dizer-se apologista do combate à corrupção, dizer-se principal ator ou assumir-se como principal ator do combate à corrupção e não permitir que fiscalizem os seus atos é de uma contradição brutal. Bem, a questão da tipicidade, ouvi aqui claramente a fazerem referência da tipicidade da nossa Constituição. Será que numa reflexão profunda acadêmica, esta questão que muitos levantam da tipicidade não será ou não poderá ser a originalidade, não é, em função do contexto angolano e africano da nossa Constituição? Mas para já esta revisão vai anular esta característica que se diz da atual Constituição, da tipicidade. Essa questão que eu estou a levantar, que as pessoas dizem da tipicidade, será que não é originalidade? Em função do contexto angolano e africano? Por exemplo, a Constituição norte-americana, tendo em conta que nós adotamos o sistema presidencialista, não é? A Constituição norte-americana tem 7 artigos e 26 emendas. A 25ª emenda faz referência de que, em caso do presidente norte-americano não estiver no seu juízo para o exercício das suas funções, o vice-presidente poderia invocar a 15ª emenda e assumir a direção dos Estados Unidos. Okay. E vimos que a questão da governação, da gestão, independentemente do tipo de Constituição que se tem muito a ver com o perfil do líder, tem muito a ver com o perfil do gestor. E quando nós gritamos em alto bom som aqui, as grandes democracias, foi mesmo numa grande democracia que um presidente eleito orientou os seus militantes, simpatizantes e amigos a invadir um órgão de soberania, que foi o Congresso norte-americano. E o mundo presenciou, assistiu, não é verdade? Militantes, simpatizantes e apoiantes
de um líder de uma grande democracia a invadirem um órgão de soberania. Por isso que na abordagem, na reflexão de situações fraturantes e estruturantes para criarmos harmonização no nosso país, devemos fazer sempre pedagogia. Os angolanos e as angolanas já sofreram bastante. Até hoje, o povo angolano, seja qual for o lado, nunca veio explicar aos angolanos e às angolanas que, sem saber o porquê, sofreram e perderam bastante. Okay. Então, a nossa reflexão, enquanto jovem, deve ser numa perspectiva progressista. Nós não devemos servir como caixas de ressonâncias, sermos meros repetidores daquilo que alguém nos orientou a dizer. A revisão da nossa Constituição efetivamente não vai ferir os limites materiais, que é o artigo 236 da Constituição, que diz: as alterações da Constituição têm de respeitar obrigatoriamente, necessariamente, a dignidade da pessoa humana, a independência, a integridade territorial, a unidade nacional, a forma republicana de governo, a natureza unitária do Estado. E sabemos que no nosso país há alguns discursos aqui, acolá, de divisionismo. Ok. Quer dizer, nós devemos apelar os angolanos e as angolanas para estarmos todos engajados, porque podemos até ser membros, militantes, dirigentes de partido político, mas nós temos um elo que liga-nos a todos, interessa-nos a todos. Acha que há E algum Angola? motivo, Dr. Tomás, acha que há algum motivo para a UNITA desconfiar do lançamento desta proposta agora? Deixa fazer... A UNITA diz que pode ser para atrasar ainda mais as eleições de 2022. Eu gosto muito de recorrer à história. Nos anos 1800, quando os Estados Unidos viveu a tão famosa guerra civil entre o Norte e o Sul era liderado pelos confederalistas, não é? Que não eram a favor ao fim a abolição da escravatura, em contraposição no norte dos Estados Unidos, não é? Eles eram a favor a abolição da escravatura, dos direitos e garantias e fundamentais. Uma vez que os americanos reencontraram-se depois da guerra civil, não é? E por acaso o norte, segundo a história dos Estados Unidos, venceu a guerra e Abraham Lincoln, na altura, tornou-se o presidente norte-americano. Lincoln chamava a atenção. As pessoas diziam: mas como é que nós vamos conciliar o norte e o sul dos Estados Unidos? O Lincoln disse: a democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. O destinatário de todas as reflexões, de todos os debates a nível do Congresso nos Estados Unidos, a nível da Assembleia Nacional em Angola, deve ser sempre o povo angolano. Já dizia um grande pensador e herói nacional, não é verdade, que o mais importante é resolver o problema do povo. E o combate contra a corrupção, as normas que se apresentam na lei de revisão da Constituição, efetivamente vêm criar um sistema harmônico no nosso país. Quando o ponto número 22 da Lei de Revisão diz que a Assembleia Nacional, competência do controle e fiscalização de factos ocorridos no mandato em curso. Claramente, o acórdão que criou o impedimento não foi um acórdão exarado pelo titular do Poder Executivo. Não é competência do titular do Poder Executivo exarar acórdãos, não é verdade? Mas ainda assim, na proposta, o titular do Poder Executivo, de lei de revisão, apresenta isto como proposta para constar na nossa Constituição. Há coincidências de vários pontos da proposta de lei de revisão da Constituição com aquilo que a UNITA alega ter feito chegar. Há coincidências. É normal que existam coincidências. É natural que existam coincidências. E se houve coincidências e se há coincidências, que sejam muito bem-vindas. Quer dizer que estamos todos no mesmo diapasão. O interesse nacional acima de tudo. Muito bem. É verdade que, na perspectiva de partidos políticos, partido é parte. E é compreensível que aqui o meu amigo, não é verdade, sendo um dirigente juvenil a nível do partido dele, ele assuma a sua posição, tendo em conta aquilo que é a linha
ideológica, mas, independentemente da linha ideológica dos partidos políticos, somos angolanos e em Angola, em primeiro lugar, é o interesse nacional, acima de tudo e de todos. Já para terminar mesmo, Dr. Tomás, fazendo analogia e sagrada 9 minutos. O primeiro mandamento diz que amai a Deus acima de todas as coisas. Qual é a reflexão em função do nosso contexto? Devemos amar Angola acima de qualquer organização política partidária. Dr. Walter Ferreira, em termos de impacto na sociedade, este anúncio do Presidente da República, para já, a comunidade, a diáspora angolana, deve ter recebido com bom grado este anúncio de poderem votar e elegerem os seus representantes. Ao nível interno, para si, qual é o impacto que este anúncio deve estar a causar ao nível interno, na sociedade, nos jovens? Não, eu quis só rapidamente dar assim uma réplica aqui ao Dr. Tomás, porque, vamos lá ver, eu disse na minha introdução de que a Constituição é sobretudo e tem sobretudo uma dimensão política. Há dois interesses que são antagônicos quando se discute a Constituição. Porque a Constituição tem uma orientação sobre o modelo e o funcionamento do Estado. Ok. Portanto, é legítimo que os partidos políticos não estejam no mesmo diapasão. O importante aqui é que sejam eles os promotores da discussão política das mais diversas perspectivas que tenham sobre o modelo, as opções a serem apresentadas. Portanto, o debate é mesmo político. Ok. Porque estamos a falar de uma revisão da Constituição. A legitimação dos poderes públicos tem fundamento na Constituição. É a Constituição que faz surgir, que faz nascer os órgãos de soberania. Muito bem. E é nos órgãos de soberania onde as forças concorrentes políticas têm, do ponto de vista político-ideológico, uma divergência. Portanto, o debate é mesmo eminente político. Nós vemos noutras praças, em Portugal, quando está-se a discutir a Constituição. Não é verdade? Nós vemos que é um debate que separa, digamos assim, as forças políticas. Esse é um aspecto. Ernesto Samaria, nós não temos em Angola ainda, infelizmente, uma cultura onde a discussão seja criteriosa. Portanto, há uma discussão que vai invadir o debate da revisão da Constituição que está subjacente o senso comum. É legítimo, isto é uma democracia. Mas, para que nós possamos fazer da Constituição um documento eficaz, um documento que realiza a democracia e o direito, um documento que possa servir de um cronograma para se lançar uma base futura do país, então nós temos que ter uma discussão mais minuciosa, mais criteriosa e mais consistente. A isto vai se pedir aos partidos políticos. Respondendo à sua questão, nós temos hoje em Angola aquilo que eu estou a chamar de bipolarização circunstancial. Em 1992, com o multipartidarismo que deu a existência de vários partidos no Parlamento, nós tivemos e temos o multipartidarismo, em minha opinião, no plano meramente formal. Muito bem. Temos mais do que um partido político na Assembleia Nacional. Mas nós hoje caminhamos para uma bipolarização. E como é que se vê esta bipolarização? Vê-se no domínio da discussão política de circunstância. UNITA e MPLA. Pronto. Só duas forças políticas discutem os desafios do país e discutem o alcance e a manutenção do poder. O MPLA e a UNITA. Sendo o MPLA e a UNITA a condicionarem a discussão política, a sociedade também vai ficar condicionada, infelizmente, nestas duas forças.
Por quê? Porque há uma proposta que é do Presidente da República, não é? Em função da sua capacidade, do seu privilégio da iniciativa legislativa, da revisão ordinária, que por excelência dá ao Presidente da República esta competência. Mas é óbvio que a bancada parlamentar do MPLA ou o MPLA não deverá ficar muito distante daquilo que é o projeto de lei de revisão constitucional. Portanto, então temos efetivamente já a visão do MPLA. Vamos ter agora a proposta, a réplica, a tréplica da UNITA. Portanto, a UNITA vai colocar isto no espaço público. Acha que a sociedade vai ficar dividida nos mesmos moldes como os partidos deverão estar divididos? Não há muitas opções para não ficar dividida. Ok. Porque a nossa democracia é sobretudo partidária. Ok. A nossa democracia é sobretudo partidária. Assenta na legitimação popular sobre os partidos. Nós não temos candidatos independentes. Qual é a vontade da sociedade civil se envolver numa discussão política e pública que dê uma visão alternativa? Portanto, acha que ainda não temos forças da sociedade civil com capacidade para não é uma intervir neste capacidade. debate? A sociedade civil tem tecnocratas, tem intelectuais, tem pessoas que participam no espaço público, tem intervenção. Aliás, nós estamos a ver que foi só o Presidente da República tomar a palavra, anunciar a proposta legislativa da revisão da Constituição. Nós já vemos que é a academia que começa a discutir isto. Exatamente. Há um excelente texto do Dr. Antônio Paulo sobre a revisão da Constituição e a pandemia da Covid. E há outros mais. Agora, o que nós estamos a dizer é com os olhos de ver a política. A sociedade civil tem limitações. Porque ela não participa do instrumento do poder. Mas é claro, é óbvio, Walter. A sociedade civil, dentro da sociedade civil, nós vamos encontrar os grupos de pressão, vamos encontrar os grupos de interesse, e a lógica, o fundamento e o escopo da sociedade civil não é alcançar o poder político. Não, isso é básico. A sociedade civil pode efetivamente dar o seu contributo, independentemente da proposta ou da contraproposta que o maior partido na oposição vai apresentar. O amigo Tomás não compreendeu o alcance da minha interpretação. Eu até acho que entendeu. O Dr. Tomás está a fazer uma opinião daquilo que é o comum. Exatamente. É básico e óbvio que a sociedade civil não participa da luta política para o poder. Ok. Isso já não é discutido. Nem pode ser discutido. Mas nós temos que O que eu estou a esclarecer os dizer, angolanos e as angolanas que estão lá em casa. Não, este não é um debate para para perceber. esclarecer. Isto Para é um debate, perceber. não, isto não é um debate de esclarecimento. Nós não vamos presumir que todos os Isto não é um angolanos e as debate. angolanas têm um alcance isto não é um debate. interpretativo do Dr. interpretação que Walter teve, Correia. a interpretação que teve da intervenção do companheiro Deixa eu Walter. terminar, Sim, sim. desculpa lá. Isto não é um debate de esclarecimentos. Isto é um debate cognitivo. Isto é um debate político. Facto. Nós temos que ser rigorosos. Facto. E o Dr. É um Walter, debate quando que há diz uma visão. Quando é um debate cognitivo, É um debate que há bom uma que visão. esclareça os angolanos Não, e as angolanas. é um debate Estamos a que falar há- que é um debate de é um debate conhecimento. que há uma visão. Doutor Tomás, vamos só deixar o Dr. debate Walter que é uma terminar. visão. É um debate que é Sim, sim. uma visão. Portanto, o que eu estou a dizer, e depois pode rebater e vamos fazer o debate, é de que os dois principais atores da nossa vida política no país, partidária, o MPLA e a UNITA, vão fazer o debate mais consistente sobre esta revisão da Constituição, sobre esse projeto de lei. Mas vamos ter o momento da consulta pública. Ok. O momento da consulta pública é que vai fazer com que os partidos políticos possam obter das opiniões da cidadania. Portanto, é neste momento que nós vamos cruzar as nossas visões. Sociedade civil e os partidos políticos. O MPLA, objetivamente, já tem a sua proposta.
Agora vamos esperar a proposta da UNITA, do PRS, da Casa Civil. Vamos olhar para as propostas e vamos discutir sobre isto. É bem verdade que esta revisão da Constituição, para muita gente, na discussão pública, não atende o debate essencial, que tem que ver com o sistema de governo. Mas para uma primeira revisão, os domínios, os pontos que são apresentados pelo Executivo para que sejam revistos, satisfaz ou não? Eu penso que a revisão da Constituição, por ser pontual, por ser uma emenda constitucional, nós agora vamos olhar o conteúdo. Ok. Nós temos as balizas. Vamos agora ver no conteúdo que se vai dar a estes pontos. Portanto, o ceticismo da sociedade está em relação às tendências que poderão surgir. Porque quem faz a Constituição, sendo o poder, tem uma interpretação que pode ser, e é sempre técnica, mas sobretudo também política. Eu já volto assim, Dr. Walter. Dr. Deodato, vamos olhar para um aspecto muito importante, que é o tempo que se leva para se fazer a revisão constitucional. Estamos 11 anos depois. Acha que é oportuno fazermos a primeira revisão? A UNITA vem pressionando desde 2015. Acha que de 5 em 5 anos devemos obrigatoriamente fazer a revisão constitucional? Ou numa média de 10 anos é bom que assim seja, como é este tempo todo que o Presidente João Lourenço levou para podermos agora ter esta revisão? Ok. E antes de responder à sua questão, eu gostava aqui de rebater uma opinião dada pelo Dr. Walter, que tinha a ver com o debate, a centralização do debate, e Walter diz que o debate é essencialmente político. Eu entendo a sua intervenção muito mais na perspectiva da gestão da polis, quando fala em debate essencialmente político. Mas não entendo a sua interpretação, a sua opinião, numa perspectiva de atores para gestão do debate. Portanto, do ponto de vista da gestão da polis, do ponto de vista da polis enquanto sociedade, aí sim podemos entender, sejam os partidos políticos ou os partidos coligados, os que terão maior influência no debate político sobre a revisão constitucional. Do ponto de vista dos atores que vêm influenciar a revisão constitucional, eu aqui envolvo a sociedade. E não diria que o debate é essencialmente político, mas diria que o debate é político e social. Político e social por quê? Político, entendendo e enquadrando aqui todos os elementos que todos os partidos políticos e os partidos coligados. E social, enquadrando todos aqueles atores de âmbito social, a sociedade civil, que, não fazendo parte de um partido político, intervêm fortemente no processo de revisão constitucional. E chamo aqui ainda a questão de que a consulta pública só tem e terá efeito se auscultar a sociedade civil. Porque se entende que existem pessoas que não estão nos partidos políticos, mas têm influência no processo de revisão constitucional e têm opiniões válidas. A questão ligada ao que Samaria levanta, se é ou não oportuno, oportuna esta revisão. Eu acredito que é oportuna. E é oportuna, e logo na primeira intervenção, eu disse que nós estamos a fazer uma leitura do tempo, e aprender com o que ocorre. Portanto, seja no âmbito político, seja no âmbito social, no âmbito cultural, nós fazemos uma leitura e agora temos a oportunidade de ajustarmos o nosso contexto à nossa Carta Magna. Portanto, de modos que nos permitam que a Carta Magna consiga, de facto, gizar ou emanar normas diretivas que sejam confluentes com o nosso estado de vida.
A Constituição, claro, que prevê 2 tipos de revisão, que é a revisão ordinária e a extraordinária. Consigo compreender que para os juristas, nessa altura, o debate conceitual começa a ser importante. Diz logo a questão da revisão pontual da Constituição, se é ou não uma revisão pontual, e aqui há diversas interpretações, e a outra, se estamos ou não perante uma revisão ordinária ou extraordinária. A verdade mesmo, mais do que do ponto de vista conceitual esta abordagem, eu entendo que o relevante aqui é encontrarmos pontos de confluência entre aquilo que nós vivemos, os nossos modos de vivendi e aquilo que nós aspiramos, que é o que vem na Constituição da República de Angola. Muito bem. Doutor Walter Ferreira queria rebater, queria um ponto de ordem, rapidamente, 1 minuto, por favor, em relação... Não, eu quando dizia, aqui eu acho que o amigo Diodato, pronto, teve a sua interpretação, é legítimo, eu estava a falar e reitero que a Constituição é um documento político, portanto, é fundamentalmente nisto. Mas, pronto, isto também é um outro debate, é claro que apaixona muito pouco ainda para discutirmos isso, mas é a nossa realidade, quer queiramos, quer não. Portanto, em Angola, a nossa democracia é sobretudo partidária. Portanto, os agentes políticos em Angola têm um privilégio maior, condicionante, sobre a vida pública nacional. E a Constituição tem efetivamente este momento, que vai colocar os 2 principais partidos políticos numa visão antagônica sobre as reformas ou as propostas que ambos terão. E o MPLA já tem efetivamente sobre isto. Agora, Ernesto Samaria, nós, quando chegarmos ao momento da consulta pública, nós vamos abordar os partidos políticos numa lógica sobre o interesse que eles vão manifestar para discutir com a sociedade. Ok. Já vem, portanto, a proposta já virá inclinada. Claro que sim. Por isso é que estamos a dizer que a Constituição é um desafio político. Ok. Nós estamos a falar do poder. Mas a sociedade civil atual, conforme aliás o doutor lidera uma organização da sociedade civil, terá esta capacidade de também fazer penetrar aquilo que é a sua visão, aquilo que são os seus interesses, ou não, na sua visão? Boa questão. No âmbito da participação cívica e política dos cidadãos e das plataformas cívicas que existem, o interesse de discutirmos a Constituição está subjacente ao interesse nacional. Okay. Ou seja, é um documento que interessa a todos nós. Portanto, e será uma participação, uma discussão meramente, digamos assim, católica, não é? De boa fé, que vai nascer da nossa vontade. Agora, que há uma perspectiva técnica e política sobre como a Constituição, nos pontos em que se está a fazer em que está o projeto de lei de revisão da Constituição, isto vai ficar efetivamente na esfera dos partidos políticos. O debate, eu vou incentivar os painelistas a intervirem mais, vou fazer perguntas mais ligadas àquilo que são os aspectos particulares do nosso debate. Vamos começar pelo Domingos Epalanga. Dr. Domingos, há algum ceticismo, não é, da UNITA? Entretanto, o debate, a revisão interessa-nos a todos e esta revisão vai acontecer. Na sua perspectiva, desde o debate, a proposta já foi apresentada à Assembleia Nacional. Quanto tempo deve demorar este debate até a sua aprovação, não é? Acha que até o próximo ano vamos conseguir aprovar uma nova Constituição, ao ponto de, nas eleições de 2022, avançarmos com uma outra Constituição? Bom, quanto tempo tem de durar o debate desde a remessa da proposta à Assembleia Nacional até a promulgação por parte do Presidente da República? Eu penso que para estas questões
Não devíamos estabelecer timings, não devíamos ter pressa de legislar só por legislar. Ok. Devemos debater o tempo que for necessário, procurarmos encontrarmos as melhores ideias para o país, que venham melhorando mesmo o atual texto constitucional, e do ponto de vista formal, portanto, vai para a Assembleia Nacional, para o debate na generalidade. Depois vai ser remetido para, portanto, a proposta no caso, ou as várias propostas, se surgirem outras, e a UNITA vai efetivamente remeter uma proposta à Assembleia Nacional. Portanto, depois vai para o debate na especialidade, depois da especialidade vai para a final global. Terminado o debate na final global, é assim que remete-se depois o texto relativamente conclusivo à Presidência da República para os efeitos de promulgação e a aprovação efetiva. Obviamente com o olhar atento do Poder Judicial enquanto órgão fiscalizador da legalidade, portanto, no país. Mas, companheiros, seja qual for as emendas que forem feitas à atual Constituição, era bom que atendêssemos efetivamente um elemento fundamental dentre os outros, mas que julgamos ser efetivamente relevante. Se tivermos que fazer uma categorização ou um escalonamento do grau da importância das várias matérias que uma revisão constitucional tem de atender. O artigo 1º da Constituição da República de Angola estabelece que Angola é um Estado democrático e de direito, baseado na dignidade da pessoa humana e na vontade do povo angolano. Que as alterações que forem feitas, portanto, à Constituição da República de Angola, atendam efetivamente aspectos ligados à dignidade da pessoa humana e à vontade do povo. Porque se desviarmos-nos deste foco, porque a utilidade da governança reside essencialmente no proporcionar da satisfação das necessidades dos cidadãos e no bem-estar deles. Portanto, é o tal fim do Estado, a realização da justiça, do bem-estar e da segurança, e a sua função, aquela que através dos seus órgãos o Estado vai materializando, sempre com o fito de atender a pessoa. Portanto, como disse, se olharmos para isto na perspectiva de manutenção do poder, porque a experiência angolana ensina-nos que, às vezes, as mexidas nas leis, elas visam mesmo, portanto, a manutenção do poder por parte de quem, nesta altura, gere, portanto, o Estado ou a polis, pelo que aí, nós doutor, somos de opinião... É interessante, não, vai continuar. Sim. Mas aí é uma contradição. Porque percebo, assim, na ideia política de concorrência, este é o argumento por excelência, mas a contradição está no sentido de que a própria UNITA reivindicava a revisão da Constituição. Ok. Sim, não é contradição. A UNITA, Obviamente também havia uma ideia de manutenção do poder. Não, a UNITA... Ou era uma reivindicação para atender a democracia e o Estado de Direito? A UNITA hoje define-se, e o presidente Adalberto disse isso na conferência de imprensa conjunta que estiveram presentes o projeto de partido político, o Prajá e o Bloco Democrático. Dizia o presidente da UNITA que a UNITA é um projeto de sociedade. Okay. E que o MPLA, por causa do conjunto de práticas com que foi nos habituando, parece ser um projeto de poder. Mas eu queria lembrar... Significa. Permita só, companheiro. Permita só. Vou mesmo terminar. Sim, doutor Tomás. Vou mesmo terminar. Doutor Tomás, faça favor. Faça favor, doutor Tomás. Doutor Domingo, vamos ouvir o doutor Tomás rapidamente. Estamos Um minuto. questões meramente
subjetiva. A minha camisa branca, não é? Sim. Eu posso achar Mas, que é a mas melhor... quer rebater o doutor Eu Domingos posso Epalanga achar que é a rapidamente? melhor camisa aqui de Angola, mas o meu amigo ter uma opinião contrária. São questões meramente subjetivas. Para dizer que a proposta de lei de revisão da Constituição está imbuída no mesmo espírito de 2001 ou de 2002, quando deu-se a questão do memorando de entendimento do Luena. O memorando de entendimento do Luena, na época, não é, visava o que é, o essencial era o que é, era a dignidade da pessoa humana, o reencontro entre os irmãos angolanos que estavam desavindos há muitos anos. Está a querer dizer que o receio da UNITA é infundado para já? Bem, De que esta revisão é mais na perspectiva de manutenção do poder da parte do MPLA? Diziam os mais velhos nas aldeias longínquas de Angola, quando alguém é picado por um escorpião e sobrevive, não é verdade? Esta pessoa passa a desconfiar de todos os outros bichos, não é, que existem na aldeia, mas desnecessariamente. Porque até o escorpião venenoso que o picou já havia sido aniquilado e retirado da nossa convivência, e hoje podemos conviver salutarmente. Para dizer que o desafio da lei de revisão, e é bom que, em vez de estarmos aqui a nos posicionar na questão do mérito de quem teve ou não a iniciativa, é as forças políticas, não é verdade, organizarem-se do ponto de vista político, técnico, jurídico, em concertação com os vários organismos da sociedade civil, para darmos melhores contribuições. Sabe-se que, do ponto de vista legislativo, na especialidade, analisa-se artigo por artigo. E a redação, muitas das vezes, a redação da proposta, não é a redação final. Ok. E neste capítulo... Eu não disse isso. E neste capítulo... Acho que eu esperava Doutor mais Tomás, quando doutor Tomás, eu já lhe interrompeu-me. passo a palavra. Doutor Acho Domingos, que doutor Domingos, interrompeu-me só na doutor Domingos, perspectiva eu quero de lhe lembrar consumir o meu que tempo. a proposta do Presidente da República diz, prevê, por exemplo, a constitucionalização de um período fixo para a realização das eleições gerais. Portanto, se a realização das eleições gerais vai se apresentar em Constituição e vai ser fixado aí, eu acho que não há necessidade acha que ainda há necessidade de haver receio de que o MPLA quer se manter no poder, mesmo com este aspecto na Constituição? Não, a Constituição da República já estabelece o tal período fixo em que devem desenrolar os pleitos eleitorais. Estou a falar no caso das eleições gerais, né? Ok. E aqui surge mais um... Diga? A Constituição Estabelece não. Não estou a falar de data, períodos fixos. Portanto, Períodos, o mês exatamente, está lá. exatamente. Portanto, e o receio está aí. Em que artigo? Também. Em que artigo? Não, O doutor podemos... dispõe da Sim, Constituição, tenho aqui. dispõe da É Constituição, uma pergunta, só dispõe para da saber. Constituição, não é verdade? E terá de ter a paciência de esfolhar, né? Não, só para saber se aqui está setembro, agosto. Acho que não está, não sei. Não sou jurista. A Constituição da mas me parece que não. República de Angola estabelece sim um período fixo. Não estabelece o dia, mas estabelece sim Um período, o que é que quer dizer com isto? A periodicidade de quando a em tal quando os periodicidade. lapsos de tempo... Exatamente, está a entender período fixo. Portanto, Não sei o que é que está a entender por período fixo. bom, eu acho que temos entendimentos diferentes, mas Exatamente. a Constituição da República estabelece períodos fixos. Quando falamos de períodos fixos, não estamos a falar hora fixa, não estamos a falar dias fixos, estamos a falar de períodos fixos. Portanto, eu espero que me entenda. Agora, Tautologia. o receio, um dos receios, também é este mesmo, né? Portanto, será que vão se juntar às eleições autárquicas e gerais? Ok. E porque o conceito de geral é mesmo de generalizar, abarcarmos todos os pleitos num único período, também é uma questão que não devia mais estar implícita. Era bom que esclarecêssemos mesmo para andarmos com clareza no decurso deste debate. Já para terminar, vou fazer uma outra provocação. Acha que vai haver consenso neste debate? Olha, a UNITA é pelos consensos e os consensos fazem avançar. Ok. Mas também se não haver consenso, é normal em democracia, porque esta diferenciação de pontos de vista sobre questões ligadas ao interesse nacional, como por exemplo há esta presumível intenção de melhorarmos a Constituição, portanto não anima só a democracia, mas torna
efetivamente a democracia, ou seja, dá mais sentido efetivo à democracia, porque as sociedades dizem que mais avançaram são aquelas que mais contradição tiveram ao longo do seu percurso. Não podemos ter medo das contradições, Exato. mas também recomenda-se sim algum consenso. Se efetivamente o texto representar e espelhar bem aquilo que a UNITA entende ser o interesse nacional, se a revisão do texto constitucional atender à dignidade da pessoa humana, à vontade de todos os angolanos, a UNITA não teria qualquer, portanto, dificuldades em estabelecer um consenso. juntar-se ao MPLA, estabelecer consenso e unanimidade, portanto, mas votarmos. Mas doutor... se for o contrário, terão o nosso chumbo e, se possível, abandonaremos a sala, portanto, da Assembleia Doutor Nacional. Tomás Ferreira, doutor Tomás Oliveira, vamos para a seguinte questão. O que é que acha do ato do próprio Presidente ter tomado esta iniciativa, quando a sociedade nem sequer esperava, e o Presidente, no seu discurso, diz que esta revisão é importante porque vem essencialmente para melhorar, não é, a preservação e a estabilidade social e a consolidação dos valores fundamentais do nosso Estado democrático e de direito. O que é que acha deste ato, desta iniciativa do Presidente da República? Roosevelt e Truman, eles defendiam de que há duas qualidades que efetivamente um líder deve obrigatoriamente ter. Primeiro é a questão da integridade moral, não é verdade? E segundo é a questão da coragem. Okay. Se ele não reunir esses dois requisitos, a questão da integridade moral e da coragem, este líder terá grandes dificuldades de realizar profundas transformações no seu país. O que é que eu quero dizer com isto? O presidente João Lourenço, quando assume efetivamente o combate contra a corrupção, quando numa manhã somos surpreendidos com o anúncio do Presidente da República, a iniciativa da Lei de Revisão da Constituição, isto vai no sentido de que devemos efetivamente transformar Angola um país normal. Um país normal, as desconfianças devem ser mínimas. Num país anormal, há excesso de desconfiança. E nós queremos transformar de Angola um país normal. Mas para que nós realizamos Angola e transformamos Angola um país normal, devemos contar com a colaboração de todos os angolanos, de Cabinda ao Cunene, do MPLA, da UNITA, da Casa FE, católicos, Testemunhas de Jeová, Mumuílas, mas todos mesmo, todos. A questão de contrariar por contrariar, será que a proposta apresentada de lei de revisão, podemos entender que o maior partido na oposição vai ter uma posição de consenso mais dialogante? Sabemos que na altura em que o líder da UNITA era o doutor Isaías Samakuva, havia um mecanismo de interação, de diálogo e de conversa imbuído no interesse nacional. Será que a visão e a posição da atual liderança da UNITA está imbuída no mesmo espírito que então o antigo líder do maior partido na oposição, o doutor Isaías Samakuva, era no sentido do interesse nacional? As constatações do dia a dia têm demonstrado o contrário. A questão do chumbo não é nada o chumbo. mais falso. O chumbo também... Nada mais falso. Essa questão se coloca em relação à postura do Presidente do MPLA da República. Okay. Será que está efetivamente interessado em tratar com grandeza moral as questões de interesse nacional? É a questão que se coloca, porque a prática diz que não. Porque a prática diz que não. Se ver a forma como o Presidente João Lourenço, ou se ver a forma desastrosa como o Presidente João Lourenço está a conduzir o país de 2017 até aqui, francamente, não teria dito o que está a dizer. O Presidente João Lourenço, no decurso do seu mandato, cometeu erros que, se formos rigorosos, poderemos concluir que o próprio Presidente da República cometeu atos de traição à pátria. Bem, portanto, já lá vamos deixar... E isso é causa justa para a sua destituição. exatamente. Nós começamos a levar questões
importantíssimas, às Porque vezes de forma leviana. Porque este é um outro E debate. podemos aqui apontar exemplos bem práticos e bem claros. E ainda bem que está aqui um militante do MPLA. Jurista, essencialmente, mas este é um outro debate. Maria, não é? Vamos ter Maria, oportunidade, quando nós sim. em alto Mas bom diga, som- doutor. Eu não venho Quando nós romantizar Tomás. a prática Quando nós política em do alto bom MPLA. som afirmamos de que o Presidente da República cometeu o crime de traição à pátria, não é? O ônus da prova recai sob a parte de quem acusa, que apresenta esses elementos probatórios, não é verdade? Junto do Tribunal Supremo, que é o tribunal que tem competência para julgar. Cujos juízes foram nomeados pelo próprio titular do Poder Executivo, o Sr. João Lourenço, no caso. Então, Não é verdade. é uma simples retórica política. Não é retórica Por isso, política. por isso é que eu disse, doutor Para Tomás. ganhar, Não é não é? retórica O política. Doutor Domingos, Retórica é doutor isso, Domingos, está lá. doutor Domingos é Retórica Palanga. esse exercício que está Doutor a Domingos fazer. é Palanga. Por isso é que eu disse que este é um outro debate. Muito Porque bem. vamos entrar depois para os Muito juízes e Exatamente. vamos fugir para aquilo que é o essencial, não é? Da nossa conversa. O presidente João Lourenço, eu vou recorrer à história. Em 1929, quando se deu a questão da grande depressão nos Estados Unidos, Roosevelt teve grandes desafios, não é? Diante da sociedade americana, porque o desemprego era gritante, bancos faliram, era uma catástrofe, Ok, não é? E ok. aquilo era um desafio para a liderança. E Roosevelt, durante 10 anos, conseguiu então trabalhar afincadamente com todas as forças vivas na época nos Estados Unidos para dar a volta por cima. Que lições é que o MPLA tira dessa história que está a contar? No sistema presidencialista, a administração do presidente João Lourenço, Sim. a administração Bush, Exato. nem de perto nem de longe, podemos fazer uma extensão à administração Trump. Que exemplos pode tirar, ou seja, que exemplos podem colher enquanto bom militante do MPLA? Portanto, destas tais administrações de sucesso que está aí a dizer, Penso que, Para- penso que as comparações aqui, sim, as analogia- comparações que se podem fazer. analogia em Sim, nós sim. temos de recorrer à Em história função- para colhermos em função- elementos de portanto, em experiência função e do vermos a contexto- possibilidade de aplicarmos na nossa realidade. Em função do contexto de crise Olha só para a taxa que de desemprego. vivia. Olha só para a taxa Por de, isso- para os por índices isso é de que eu pobreza. trago esta Olha só para o referência. fracasso das Doutor políticas. Domingos é Palanga, Olha só para a questão do doutor Domingos é saneamento Palanga, básico da cidade doutor, do só para Governação é isso. sim, só para Então, não. o senhor está aqui a romantizar. Olha, esta retórica que afundou o país. Doutor Domingos é Palanga. verdade. Doutor Domingos é Esta Palanga. retórica. Doutor Domingos é Palanga. E sabe Só- disso. Doutor Domingos é Palanga. Só para não limitar o debate aos dois, não é? Vamos permitir que o doutor Tomás termine mesmo este Permita-me raciocínio aqui para dar um ponto de uma ordem. intervenção. Agora ao doutor. Sim, doutor Deodato, por favor. Bom, apenas 2 pontos. Uhum. O primeiro é relativamente a uma questão que fez ao Domingos e Palanca, concernente ao período para a revisão. Eu, enquanto cidadão, gostava que a revisão constitucional fosse feita antes das próximas eleições. Ok. E assim começássemos, com as próximas eleições, começássemos de facto um novo país dentro da gestão de uma nova Carta Magna, enquanto cidadão. E para tal é nas próximas importante eleições os cidadãos angolanos na diáspora pudessem já votar. Ok. E para tal é importante que haja de facto uma envolvência dos partidos com assento na Assembleia Nacional, haja uma envolvência da sociedade civil que seja dinâmico e termos então antes das eleições de 2022, a nossa Carta Magna revista. O segundo ponto tem a ver com uma inovação. Há aqui o conceito se havia ou não um período fixo. Eu estava aqui a ver a Constituição, que de facto não há um período fixo. Aliás, o relator de fundamentação fala nisto, que pelo facto de não existir um período fixo determinado, propõe-se que seja na terceira semana de agosto a realização das eleições. Portanto, é importante que haja Exato. este período fixo. Para já. Eu entendo que isto é importantíssimo, porque este é um marco para as eleições, mas poderá redefinir todo o processo que conduz às eleições. Ou seja, a partir de agora, as eleições já não precisam ser convocadas pelo Presidente da República. Precisarão por uma questão de formalidade. Formalidade, Exato. exatamente. Precisarão por uma questão de formalidade. Mas, a partir, logo após a aprovação
diria, logo após a revisão constitucional, nós teríamos aqui um momento de previsão dos ciclos eleitorais. Ok. Outro ponto que eu gostava de realçar tem a ver com a gestão, o período de gestão do Presidente da República, ou do Presidente cessante. O que quer dizer com isso? O período de gestão executiva, como chama a proposta de lei, consistiria... Pronto, vamos aqui imaginar um cenário. E isto aconteceu agora, aconteceu aí ao terminar o mandato do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos. Até 48 horas antes ainda praticou atos. Ok. Decorrente disto, e quero imaginar, penso haverem outras fundamentações também, que são leituras históricas, proposta de revisão constitucional já diz que deverá existir um período de gestão em que o presidente cessante fica impedido de praticar atos como aqueles, portanto, pratica atos correntes. E isto nos vai permitir que o país ou quem estiver a liderar não caia em algumas armadilhas. Eu acho isto de uma extrema elevação. Um outro elemento que também eu trago aqui à reflexão tem a ver com os membros do Conselho da República. Até agora o Presidente tinha a prerrogativa de indicar 10 membros da sociedade civil para fazerem parte do Conselho da República. Nesta proposta de lei de revisão constitucional, o Presidente traz a presença do juiz do Tribunal Supremo, que não estava, que faz todo sentido que aí esteja, e acresce aos 10 membros da sociedade civil mais 5, portanto passam a ser 15. Qual é a relevância e o impacto social disto? Eu quero acreditar que houve inicialmente a situação de que algumas pessoas, algumas minorias ou minorias não estiveram representadas por essas 10 pessoas que o Presidente indica. E houve assim necessidade de reunir mais indivíduos, mais sensibilidades, de forma que as decisões do Presidente pudessem ser mais globais e mais inclusivas. Okay. Nós tivemos agora, aí corrijam-me se eu estiver errado, o Presidente criou para questões económicas Conselho de Concertação Social. Conselho de Concertação Social, exatamente. Que muitos daqueles que fazem parte do Conselho de Concertação Social poderiam muito bem fazer parte do Conselho da República. Okay. Portanto, provavelmente seja, em minha perspectiva, seja um avanço considerável. Portanto, estes 2 elementos para mim são relevantes. E agora disse 2, e o terceiro que torna a rebater tem a ver com a presença ou o modelo de gestão do Banco Central. Nós todos temos a certeza que o modelo de gestão do Banco Central tem que ser independente. Porque isto nos pode permitir a ter um sistema macroeconômico mais equilibrado. Okay. Enquanto nós estivermos a pensar, ou tivemos a estrutura, esta presente estrutura, de que a ingerência do Executivo seja determinante na nomeação do governador do Banco Central e depois na gestão, podemos ter podemos ter processos de gestão mal conduzidos, ou seja, aqueles em que, por uma questão pontual que esteja a acontecer no país, por decisão política, se oriente os órgãos do governo central, do governo do Banco Central, a agir numa determinada linha, mesmo sendo prejudicial para períodos futuros. Okay. Com esta proposta de revisão constitucional, vai permitir que o governador do Banco Central pratique atos independentes, tendo como foco a gestão do sistema monetário e cambial. Em minha perspectiva, o processo de revisão constitucional que nós agora temos a oportunidade de debater não deixa de ser uma surpresa. É uma surpresa, mas a honra disto não está na surpresa. A honra disto está num que nós vamos tornar desta oportunidade logo após a sua aprovação. Okay. Ou seja, temos toda a oportunidade de amadurecer isto. Eu não sei como é que se trata isso do ponto de vista jurídico, se nós devemos simplesmente nos cingir nisto que o Presidente apresenta como proposta, ou se podem envolver outros artigos que não estejam aqui. E aqui temos juristas que poderão aflorar sobre essa questão, mas temos uma oportunidade soberana de tornar esta oportunidade
aquela que venha a governar ou ajudar no processo de gestão do Estado de Direito e democrático. Dr. Walter Ferreira, Dr. Tomás. Eu tinha a palavra. Sim, mas é que estamos a correr agora contra o tempo. Tudo isto que Rapidamente, por favor. Deodato, a exposição que acaba de fazer, vem mais uma vez confirmar que o presidente João Lourenço está imbuído no espírito do interesse nacional. Tudo isto é para tornar Angola um país normal, um país bom, para os angolanos realizarem os seus sonhos, independentemente das convicções políticas ou filosóficas. Ok. Essa questão de que quem termina o mandato, X lapso de tempo até a tomada de posse do novo presidente, o presidente eleito, fica impedido de praticar determinados atos. Isto não vem só a cautelar situações que depois põem em perigo ou criam ruído no novo presidente, como também vem criar situações na eventualidade de amanhã, por exemplo, o atual poder não for poder, nós termos uma transição Tranquilo. pacífica. É Exatamente. isto que se quer, é isto que está-se a projetar para que Angola seja um país normal. Dizia o pastor Desmond Tutu, quando os sul-africanos decidiram reencontrar-se com a libertação de Mandela, Desmond Tutu disse: "We are the Rainbow Nation", ou seja, nós somos a nação do arco-íris. A riqueza está na diversidade. Ok. E essa questão da extensão do Conselho da República, agregando mais pessoas, Angola é um mosaico de diversidade cultural. Por isso, nós angolanos devemos efetivamente sentir-nos engajados, apoiar a iniciativa e efetivamente na redação do texto final de cada artigo pode efetivamente ser melhorado. O deputado David Mendes, Sim. a deputada Michaela Weber e outros deputados na oposição, na especialidade, têm estado a dar grandes contributos na redação final das propostas de cada artigo, das leis que se debatem. Daí que o Dr. Walter Ferreira dizia que é importante que os partidos políticos não monopolizem este debate, apesar de que vai ser assim. Dr. Walter Ferreira, vamos falar, estamos a terminar o nosso debate, vamos falar de um aspecto que é importante, não é? Para os jovens, como é que os jovens devem encarar este debate da revisão pontual da Constituição? Não, já vou responder, mas vamos lá ver. Quando digo que os partidos não possam monopolizar, não estou a retirar a excelência da Assembleia Nacional enquanto órgão de soberania, enquanto órgão legislador, que vai efetivamente tratar e aprovar, portanto, esta proposta ou o projeto de lei de revisão constitucional. Portanto, penso que em sede da Assembleia Nacional, como disse o Dr. Tomás muito bem, essas questões poderão ser dissipadas na especialidade. Portanto, vamos ver. Mas o que é certo é que há aqui pontos que são divergentes na proposta de lei, digamos assim, que o Presidente da República, com a sua iniciativa legislativa, apresentou já. Ok. Né? E eu elenco aqui 3. Portanto, há uma delas que eu penso que vai provocar muita, digamos assim, muito debate, muita luta política mesmo. Okay. Tem que ver com a inelegibilidade e os impedimentos. Sabe que isto é uma questão que veio nos últimos tempos a ser muito discutida, né? Mas o que é certo é que aquilo que nós ouvimos do Ministro de Estado, chefe da Casa Civil, Dr. Adolfo Almeida, é de que esta norma não vai estar subjacente a pessoas, não é? É efetivamente ao Presidente da República. Portanto, vamos ver se a UNITA, no seu entendimento sobre essa questão, que é sensível, é muito sensível, porque tem que ver com a participação, digamos assim, para o cargo mais alto do país, que é de Presidente da República. Esta é uma nota de crispação na proposta de lei de revisão constitucional que eu penso que vamos ter. A outra... Mas, Walter, onde é que está a crispação? Se os partidos políticos, tanto o MPLA, a UNITA, a FNLA, são partidos de angolanos, onde é que está a crispação? Se somos todos angolanos, efetivamente. Não, Tomás. Eu acho que o Walter não falou por acaso. Não, tu não estás a perceber. Por isso é que eu fiz a pergunta. Reiterar que todos nós somos angolanos, nós sabemos. Aliás, o Estado é o povo, o território e o poder político. Exatamente. Isto é simples. O que eu estou a dizer... É importante nós temos aqui uma certa elasticidade da interpretação do que nós estamos a falar. Se nós estamos a assumir que a Constituição tem uma dimensão política, estamos a dizer o quê?
que as forças concorrentes à UNITA vai, não é, apresentar, digamos assim, um projeto de lei sobre os pontos que já foram avançados. Ok. E o ponto que eu estou a dizer, que vai ter alguma crispação, não estou a dizer que não será resolvido, não haverá entendimento, é efetivamente este. Por quê? Porque nós tivemos, até bem pouco tempo, um debate público que movimentou, que interessou os partidos políticos, a sociedade, em relação a essa questão, digamos assim, das duplas nacionalidades. Das duplas nacionalidades, que está subjacente aqui à inelegibilidade. Com certeza. Está a ver? Portanto, há aqui uma interpretação extensiva que deve ser feita. É só isso, doutor. Outro ponto tem que ver com a administração eleitoral e o registro eleitoral. Ok. Eu estou a falar dos momentos que eu acho que são fraturantes no debate político. Portanto, o doutor, mas tem só que perceber isso, em minha opinião. Portanto, estes dois são fundamentais. Eu acho que vão ser muito... A questão de se devolver, digamos assim, a participação política eleitoral, o direito de voto dos angolanos no exterior do país, penso que isso é pacífico. Não vai criar nenhum tipo de crispação. Estou já a resumir. Não vai. Penso que este também poderá, sim, a questão da reforma do Poder Judicial, né? Também, digamos assim, a hierarquia dos tribunais, né? Penso que este também poderá ser um outro aspecto que poderá criar aqui algo conturbado na disputa ou na luta política sobre esses dois textos, mas o que é certo é que, então, são esses os pontos que, em minha opinião, são os mais fraturantes. Como é que os jovens devem encarar este debate? Com normalidade. Ok. Com normalidade. Com normalidade, mas com um sentido de Estado. Há um compromisso que nós estamos a verificar em Angola, que é a transição geracional. Ok. Esta Constituição deverá ser aprovada antes do exercício do outro mandato. Portanto, o Presidente da República, João Lourenço, está no 4º ano do exercício do mandato. Exato. Nós teremos eleições em 2022, no próximo ano. Exatamente. Portanto, a revisão desta lei deverá ser aprovada antes do exercício de funções do outro mandato. Ou seja, neste intervalo, o presidente João Lourenço vai ter a Constituição aprovada pela Assembleia Nacional. O que é que eu quero dizer? É um documento muito importante que vai determinar os destinos, digamos assim, do funcionamento dos órgãos de soberania. A sua articulação, a sua harmonização, não é? Serão revistos normas que são fundamentais para o exercício da democracia. Portanto, é fundamental pensarmos nisto. Agora, o processo de transição geracional é um processo dialético que já está a acontecer. O MPLA e a UNITA são partidos intemporais. Partidos intemporais significa que são partidos que vão permanecer na história. Ok. É bem verdade que nós precisamos de fortalecer e de democratizar a nossa democracia. Precisamos de, mais tarde, no nosso tempo da transição geracional, discutirmos verdadeiramente a Constituição olhando para o desenho de país que nós queremos projetar. E isso começa já agora. Isto começa já agora. Começa já agora. Portanto, nós temos que olhar para a Constituição como um instrumento de participação política. Exatamente. Nós não vamos discutir, nem será ainda levantado, a questão da democracia participativa, dos espaços e dos agentes de participação. Nós não temos, digamos assim, um instrumento que é político e jurídico que dá uma soberania efetiva
aos cidadãos. Me refiro à questão do referendo. Ok. Portanto, isto para dizer o quê? Já para Nós terminar vamos mesmo. olhar Sim, sim. para esta Constituição, ou temos de olhar para esta Constituição, para este debate que está a nascer, como um sentido de oportunidade Ok. para pensarmos no país, no interesse nacional e salvaguardarmos, sobretudo, a vitalidade do Estado. Do Estado. Muito bem. Dr. Domingos Epalanga, Sim. que debate é que, naquilo que é o seu desejo, que debate é que gostaria de ter para termos, no final, uma Constituição revisada da melhor forma possível? Bom, eu sou de opinião que tinha de haver franqueza por parte dos principais atores políticos. E, neste capítulo, o MPLA tem responsabilidades acrescidas. Muito bem. Por outro lado, eu gostava que a sociedade levasse bastante a sério esta questão da revisão constitucional. Porque ela dirá nos próximos tempos respeito à vida de todos os angolanos e desta pátria que há muito foi sacrificada. Um pouco por conta da dinâmica própria dos processos sociais, noutras alturas, por mera ingenuidade e orgulhos irresponsáveis de pessoas com responsabilidades acrescidas, mas que de forma deliberada entenderam levar o país para o caminho que se encontra hoje. É pena, e lamento com alguma profundidade, o facto de este debate desenrolar-se em sede, fundamentalmente, de um Parlamento completamente desproporcional. No limite, ficarão as propostas da oposição, ficarão as propostas da sociedade civil, mas quem vai decidir sozinho é o MPLA. Não acredita que vai haver consenso? Bom, permita só. Consensos poderão haver, Ok. mas também poderão não haver consensos. Era bom que houvesse consensos e isso teria de decorrer de alguma cedência por parte da bancada maioritária. Ok. Nós, um pouco por conta das fraudes eleitorais, porque há provas claras de fraudes eleitorais, e eu vou apontar um exemplo bem prático. Sabiam que nas eleições de 2017 não ocorreram escrutínios provinciais em 14 províncias? E a CNE, mesmo assim, validou os resultados eleitorais, portanto, que ocorreram nestas províncias. Bem. Para além de outro conjunto de questões. Ok. Daí dizer que... Já para terminar mesmo? Mesmo já para terminar, Exatamente. e eu dirijo-me ao MPLA, que é o partido que está a governar. O MPLA teve a sorte e a oportunidade também de ter o país sob a sua gestão há quase meio século. E hoje, se fazermos o balanço, e são mesmo os dirigentes do MPLA que dizem isso, é redondamente negativo. Era bom que aproveitassem do pouco tempo que ainda vos falta, e porque dá para fazer muita coisa neste curto espaço de tempo, para levarem a cabo correções de erros de palmatória que foram cometendo. Muito bem. Que não sejam apenas governos, Ok. mas que exercitem com alguma imaginação, com algum patriotismo, com alguma criatividade. E se houver déficit disso, a sociedade angolana é fértil em termos de ideias e de pessoas com disponibilidades para ajudar.
Muito bem. Já não temos muito tempo, doutor Ipalanga. Muito De certeza obrigado. que vamos ter várias outras Muito oportunidades. O debate sobre a revisão constitucional só está a começar. Exatamente. E, claro, que temos este espaço na Rádio Mais para Muito podermos bem. discutir à medida que, aos vários níveis, se vai discutindo Muito este bem. debate. Doutor Tomás Oliveira, para já, para onde, qual é o caminho certo para nós podermos discutir bem este debate e termos uma revisão muito bem feita? Há vários caminhos. Esse é um dos mecanismos, não é, de reflexão, de debate, e para dizer que o debate em sede da Assembleia Nacional não é desproporcional. É proporcional em função da vontade do soberano. Foi o soberano que decidiu Que é o povo, no caso. proporcionalmente o MPLA tivesse e tem a maioria que tem na nossa Assembleia Nacional, porque a soberania reside no povo e categoricamente podemos aqui subscrever. Tá Muito bem. Isso, A Muito outra, essas brincadeiras de sempre. a outra questão. Qual é a outra questão? É o sentido nacional, o alcance do sentido nacional, o sentido de Angola. Uma vez eu perguntei num debate a título de provocação e sem prejuízo de beliscar o processo de reconciliação nacional, perguntei para meu irmão, como é que você explica, como é que era a vossa organização, a vossa gestão nas ditas terras livres de Angola? Não é? Expliquem aos angolanos e às angolanas como é que era a gestão. Os administradores ou gestores dos bairros, dos municípios, das aldeias eram eleitos, eram indicados, enfim, como é que era isto? Quer dizer, ficou no ar para dizer que aqui nesse nosso país, por isso é que quando trouxe o lema corrigir o que está mal, melhorar o que está bem, nós, efetivamente, todos nós angolanos, independentemente do partido, temos que trabalhar afincadamente para corrigir muitas coisas. E nós, enquanto jovens, temos que começar a nos libertar das amarras da catequese que muitos de nós recebemos na nossa terra idade. Temos que ter uma visão progressista. Há um preceito e conceito que nas universidades anglo-saxônicas dizem que todo estudante na universidade e professor universitário deve ter critical thinking, ou seja, o pensamento crítico. Eu, meia volta, faço algumas referências em inglês porque eu leciono a cadeira de inglês jurídico na Universidade Metodista e eu, meia volta, passeio muito no sistema político-jurídico norte-americano, também em função dos longos anos que eu tive Já para de terminar experiência mesmo, como doutor? tradutor e intérprete. Sim, sim. Só para Já dizer para terminar. que essa proposta, sem prejuízo das desconfianças que a oposição apresenta, e é natural a oposição colocar-se sempre assim, com um pé à frente, outro atrás, por isso é que é oposição. Muito a bem. lógica da luta política é a manutenção ou o alcance do poder. poder. Quem está no Exatamente. poder vai usar os mecanismos jurídico-constitucional Para se manter no poder. Quem não está no poder vai então usar a retórica política para ganhar o coração do eleitorado, não é verdade? Exatamente. Para que nas urnas, via das eleições, ela atinja o poder. Em Angola, e a visão e o caminho que todos nós angolanos estamos a ter é de que o único caminho e mecanismo para se chegar ao poder deve efetivamente ser em função de um processo eleitoral transparente e que todos os angolanos se reveem. Quem perdeu, perdeu bem. Quem ganhou vai governar e a oposição vai continuar a fazer o seu papel típico e originário da oposição, que é a crítica. Exatamente. A crítica, a pressão, porque governar não se pode governar sem pressão. Com Quem certeza. está no exercício da governação tem que sentir a pressão, não só da oposição, como da sociedade civil, para ir alterando ali onde está a falhar. Muito tenho bem, dito. muito bem. Doutor Diodato, infelizmente só tem 2 minutos, estamos mesmo a terminar. Vamos Bem. ter outras oportunidades para falar sobre este assunto. Na próxima semana, se calhar, estaremos novamente aqui. Mas diga, está a começar o debate de revisão constitucional. Esta é apenas a primeira conversa que tivemos. Vamos ter várias outras. Bem, primeiro eu penso que este nosso encontro, este nosso debate foi bastante salutar, na medida em que cada um conseguiu esgrimir a sua interpretação em torno da proposta de lei de revisão constitucional submetida pelo Presidente da República. Segundo, em termos de expectativa, gostava bastante que fosse um debate inclusivo,
que pudesse prever na esfera da discussão ou na rota da discussão todos aqueles atores políticos, sejam aqueles que com assento parlamentar, como aqueles que não têm assento parlamentar, seja inclusive na medida que pudesse contemplar a opinião da sociedade civil, na medida em que a sociedade civil sente todos os dias os impactos ou o impacto da gestão do Estado. Também gostava bastante que nós, enquanto sociedade civil, pudéssemos emitir opiniões com qualidade e por escrito. Não tivéssemos apenas na baila da retórica, da oralidade, mas que pudéssemos ser capazes de opinar por escrito e colocar então a discussão a todos aqueles que têm a justificar bem as nossas teses. De decidir, exatamente. Os aspectos que são fracturantes no âmbito do debate, concernente ao gradualismo, ao sistema de eleição, penso que também são assuntos que nós podemos aflorar melhor, de formas que o processo, essa revisão constitucional, encaremos todos como sendo uma oportunidade de rever a nossa Carta Magna e colocar nela aqueles aspectos nos quais nós nos revemos. Portanto, é um debate que de facto se abre e que todos nós, na medida das nossas possibilidades e capacidades, nos sintamos envolvidos e contribuamos com qualidade. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Walter Ferreira. Obrigado, Dr. Tomás Oliveira, Dr. Domingos Epalanga e Dr. Diodato Francisco. Nós, a Rádio Mais, vai voltar a estar convosco com este painel na próxima semana, na mesma hora e no mesmo dia. Eu estive a ser assegurado tecnicamente pelo Joyce Gomes, pelo José Bastos e pelo Miguel Inglês. Eu sou o Ernesto Samaria. Este é para já um projeto que deverá continuar aqui na Rádio Mais em 99.1 e também nas plataformas das redes sociais.